Esse livro, né, ele surge de um projeto de longo prazo, realizado junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, a partir do qual foi desenvolvido um referencial de avaliação, o RAAD, Referencial de Avaliação de Aprendizagem na Área da Deficiência Intelectual, que é um referente de avaliação para os professores de classe comum poderem acompanhar a aprendizagem daqueles com deficiência intelectual. Esse referencial, ele está focado na proposta, nas expectativas curriculares do município de São Paulo, e a intenção é justamente conseguir identificar o que esses escolares com deficiência intelectual têm aprendido no seu processo de escolarização. Uma vez que a ideia de inclusão escolar não é simplesmente que eles estejam na sala de aula comum junto com os outros colegas, mas sim que esteja garantida a sua aprendizagem. Então, nós tivemos justamente a preocupação de avaliar esses alunos a partir deste referencial para que pudéssemos, então, saber o que eles estavam aprendendo em relação ao currículo escolar. O livro, ele traz justamente nos capítulos iniciais uma discussão sobre a concepção de deficiência intelectual nessa perspectiva, deslocando o foco de análise do sujeito para o contexto, uma vez que na perspectiva vigotskiana, o entorno e o que é oferecido em termos de recursos que são os impulsionadores do desenvolvimento. Então, ao invés de olhar a deficiência em si, busca-se avaliar e olhar justamente o que está sendo oferecido em termos de recursos para que esses sujeitos possam aprender. O que nós encontramos é que esses sujeitos, eles melhoram a sua aprendizagem no decorrer do processo de escolarização, demonstrando a efetividade dos processos inclusivos, ou seja, que junto com os outros eles aprendem, aprendem de forma específica, de forma particular, considerando as especificidades da sua condição, mas eles têm um crescente de aprendizagem. Então, esse dado é bastante importante, que nos mostra que a direção que o Brasil tem tomado em relação à inclusão escolar desses sujeitos é uma direção oportuna e adequada para melhorar a condição de aprendizagem desses escolares com deficiência intelectual, uma vez que o paradigma é que a gente aprende a partir da relação com o outro. O que encontramos em relação à língua portuguesa é que suas dificuldades estão mais instaladas nos processos de escrita, embora eles possuam uma evolução da aprendizagem, é a área na qual eles vão apresentar maiores dificuldades, e no livro eu faço toda uma discussão, os motivos pelos quais isso ocorre. E na área da matemática, as dificuldades maiores estão nas questões das operações numéricas, que são realmente elementos relacionados ao raciocínio, à intelectualidade, e eles vão ter um pouco mais de fragilidade nesse sentido. Entretanto, no livro nós apontamos não só as fragilidades, mas também as potencialidades. E fazemos uma análise comparativa com os dados de alunos comuns, ou seja, aqueles que não possuem uma deficiência, que foram avaliados a partir das provas da cidade de São Paulo, e observamos que o eixo de maior dificuldade serão justamente os terceiros e quartos anos, tanto para aqueles com deficiência intelectual, como para aqueles que não as possuem. Então, esses dados, a importância deles é que eles apontam caminhos para a prática pedagógica, no sentido de que o professor, ele tem hoje um direcionamento no sentido do que ensinar, como ensinar, quais são as áreas que estão em aquisição, orientando um pouco melhor as ações pedagógicas no contexto da sala de aula. Então, convido a todos a fazerem a leitura do livro. Ele está disponível em algumas livrarias em nível nacional e também podem ser adquiridos pelo site da CRV, que é a editora que está publicando e dando o apoio para toda a divulgação do livro. Muito obrigada.